Aleluia. Vamos abrir o texto bíblico de Hebreus, capítulo 11. Quando você está abrindo Hebreus 11, vamos meditar na palavra de Deus. As crianças que vão para o Videirinha Kids, né? Edmari, tranquilo lá? As crianças podem então ir ao Videirinha já, que é esse tempinho, né? A gente tem o louvor. Por que as crianças ficam aqui? Para elas cantarem. Você vê que tem crianças aqui tocando bateria aqui, não tem jeito. As crianças participam do louvor, importantíssimo. Nessa hora elas podem ir. Amanhã nós não teremos celebração. Quinta-feira nós já consultamos a quase totalidade. Um ou outro pode viajar, mas a maioria não vai viajar mesmo. E quinta-feira nós vamos ter ceia e ágape. Quinta-feira nós vamos ter, excepcionalmente, foi o único feriado que a gente não antecipou para quarta-feira, foi a próxima quinta-feira, tá? Somente esta quinta-feira que a gente não antecipou para quarta. Quinta-feira vamos ter ágape e vamos ter também a nossa ceia do Senhor. Lembrando a você que dia 11 nós vamos ter aqui um evento de homens, os homens em ação, pela manhã. E pela noite, consagração dos diáconos, e nosso querido pastor Lucas estará aqui também. Frank Gonzalez já estará aqui, está de passagem comprada. E também estarão aqui Plínio. E enfim, vai ser uma grande bênção, familiares com certeza, você convida. Hebreus capítulo 11, eu vou fazer uso das escrituras agora, dizendo para você, algumas pessoas hoje me perguntaram também qual é a posição da igreja no campo político. A minha posição é a seguinte: passou o tempo de dizer a minha posição. Essa é a minha posição. Se você quiser saber a minha posição, a nossa posição como igreja, vai lá no YouTube, procura e pronto. Porque não tem mais o que falar, já foi dito, falado e está encerrada para esta igreja. Essa igreja cumpriu sua missão, divulgou, motivou, incentivou, produziu individualmente. Eu fiz isso individualmente no meu Facebook, aqui nunca fiz e nunca farei campanha para político nenhum. Instruí o que tinha que instruir, aquele que entendeu, amém. Aquele que é discípulo recebe a palavra. E a Bíblia diz que os contenciosos, a Bíblia diz, nós não temos tal costume. Aqueles que contendem não são discípulos aos quais a gente pastoreia. Ao contrário, a gente orienta e explica o quê? Então não tem nada mais a ser explicado. Amanhã faça da melhor maneira possível, da maneira mais ordeira, e continue em oração. Hebreus capítulo 11, verso 13 até o verso 16. A palavra de Deus diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém? Vamos curvar nossa fronte e orar nesse momento. Bendizemos o teu nome, Pai, neste momento, pedindo que a tua graça seja sobre nós, para que aquilo que está no teu coração venha ao nosso entendimento. Traz revelação, Pai, em nome de Jesus, para cada um de nós. Abre a porta da palavra, traz cura esta noite, traz edificação esta noite. Eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto, essa semana, Deus me deu uma palavra, não era eu que ia pregar, e antes da pessoa dizer que não poderia pregar, Deus me deu essa palavra, eu disse, deixa para lá, isso é Deus falando comigo. Logo a seguir a pessoa falou que não poderia pregar, então eu disse, essa palavra estava queimando em meu coração, porque essa palavra traz aqui digamos, um desenho daquela nossa alma, a alma de cada um de nós, que cobra de nós mesmos, cada um de nós cobra um desempenho e se mede a si mesmo em desempenho, e eu vou explicar o que é. A queda do homem, quando o homem pecou, o homem trouxe e traz na sua alma várias tendências, várias complexidades que são decorrentes do pecado. Um exemplo muito simples são as doenças de natureza psicossomáticas.
A pessoa, essa semana eu estava lendo um site chamado O Antagonista, e o presidente do Instituto Brasileiro de Psicologia disse que nunca viu uma eleição como essa. E ele relata o seguinte caso, diz que uma pessoa que é muito próxima a ele, que é psicóloga, no seu gabinete, naquele dia, ela tinha atendido 10 pessoas, que todas elas estavam com uma síndrome e todas elas estavam em pânico. E o pânico era da eleição. Ou seja, a notícia externa desarrumou o mundo interno. Isso é muito comum nas pessoas em que, na queda, elas não conseguiram encontrar chão dentro de si. Por que será que as pessoas não têm uma confiança ou uma segurança tal que descartem uma notícia externa? Elas não fazem isso. Por que não fazem isso? Porque a queda, o homem, o pecado, a tendência pecaminosa trouxe um agravamento da saúde, inclusive mental. Nós nunca tivemos tantos problemas de natureza mental. Hoje você procura um psiquiatra e você não acha em Feira de Santana, de tão difícil que é. É complicado, sem contar os psiquiatras que também são doidos, né? Mas isso é outra história. É simplesmente complexo o estado mental e o estado de alma das pessoas. E uma das razões pelas quais isso é verdade é que nós temos uma falha grave por conta do pecado, é o nosso problema de memória. Nós, quando vivemos uma situação na vida, aquela vivência que a gente teve fica marcada em nossa alma e em nossa memória. De modo que, mesmo tendo passados os dias, ou seja, você já tem 3 anos que aquilo lhe ocorreu, 5 anos que aquilo lhe aconteceu, aquela memória lhe assola e vem a você de maneira que você toma susto, de maneira que você foge, você repete aquele lapso mental, ele lhe vem e você repete a reação que você teve há muito tempo. Uma coisa muito recorrente em cada um de nós é, por exemplo, a questão do acidente de automóvel. O sujeito está dirigindo o carro, ele bate o carro, depois de um tempo ele está segurando o volante e se repete uma parte da situação do acidente e ele toma um susto, mesmo que aquilo não seja um acidente. Isso é muito comum ver em várias pessoas, coisas ligadas a traumas de relacionamento. Dias atrás alguém me disse que não seria mais ferido na igreja. E eu fico pensando assim, o que é ser ferido na igreja? É simples, é não perdoar. Uma pessoa ferida na igreja é uma pessoa que não perdoa. Ah, mas feriram, sim, você perdoou e segue o barco. Mas isso parece que por conta de uma memória, por conta de algo ocorrido, a pessoa não consegue soltar aquilo e andar. Mas mais do que isso ainda, vem os pecados, os erros de natureza pessoal. É muito comum também nós vermos pessoas que, ao terem cometido um erro, não conseguem se desvencilhar daquele erro e tem 2 reações muito comuns. A primeira é negar que fez aquele erro, esconder de tudo que é jeito. E a segunda é reagir ao contrário daquele erro, que é a mesma coisa de negar. Ele cria um mecanismo para não só negar, mas fazer o contrário. Na verdade, está fazendo a mesma coisa. Ele está reagindo àquilo que está aparentemente esquecido. Um exemplo é o caso de uma pessoa que foi abusada, seja homem, seja mulher, uma pessoa que foi abusada e então quando começa um relacionamento, quando um homem, um rapaz se aproxima dela, ela então tem que reação? Já vai imaginando que ele tem outros interesses. Ela pensa sem querer pensar, é natural. Então, acontece justamente esses mecanismos ligados à queda. Parece que a nossa memória não consegue, de fato, se desligar de certas coisas e partir para frente. E, no entanto, uma das coisas desse nosso desempenho é justamente, e aí é onde eu quero me concentrar, é no pecado e no erro da nossa história. Todos nós temos algo que nos arrependemos, seja um momento em que você bebeu demais, seja um momento em que você brigou, seja uma ruptura de amizade que ocorreu. E a verdade é que a gente fica se cobrando a si mesmo, mas se cobrando numa intensidade muito absurda. E é isso que traz também muitos traumas, muitas dificuldades, pânico inclusive, e transtorno de ansiedade. Ou seja, uma cobrança de si com relação a coisas que você não pode mudar,
com relação a coisas que você gostaria que não fosse assim. Exemplo bem simples é o exemplo do casamento. Uma pessoa que teve um problema no casamento, seja um problema que você poderia ter evitado, ou um problema que você gostaria que não tivesse acontecido, a pessoa está no momento presente e ela fica remoendo aquilo sem conseguir passar para frente. E eu queria mostrar aqui para vocês, para nós conversarmos um pouquinho, como é que Deus olha cada um de nós com a nossa própria história. E eu vou citar 5 homens nas Escrituras Sagradas. A primeira delas, se você abrir em Atos 13, 22, possivelmente vão colocar na tela, mas em Atos 13, 22, se você se mexer um pouco no seu celular para ler, e você vai ver, ou talvez na sua própria Bíblia, e riscar, e você vai perceber, o primeiro desses homens é Davi. Atos 13, 22, este homem, com sua própria história, foi se dar um testemunho dele, e Paulo, na Antioquia da Pisídia, diz o seguinte: e quando este foi retirado, levantou-se como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, palavras de Deus, Paulo está citando voz de Deus, achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Um homem cuja história, nenhum de nós pode dizer que é uma história incólume, uma história sem traços ruins, uma história sem problemas, uma história sem erros, muito ao contrário. Este homem, por exemplo, teve um momento da vida dele em que ele resolveu construir o templo, e ele fez uma oração, ele estava devotado a Deus, desejoso, e a oração, Deus respondeu, disse que não quero. Disse, como é? Não, você não vai construir o templo. Por que eu não vou construir o templo? Porque você é sanguinário. Tem uma coisa aí no seu passado que mancha eu lhe autorizar a construir o templo. É sanguinário. Então esse homem tinha uma história complicada. Ele era um homem violento, ele era um homem de espada, era um homem que matava, era um homem que tinha traído a sua família, tem um problema seríssimo com sua família, porque além das traições, dos problemas de modo geral, ele nunca conseguiu educar os seus filhos devidamente. Seus filhos tiveram problemas sérios, vocês sabem a história de Absalão. Mas esse homem, na hora que Deus vai falar dele, o que Deus fala? Achei a Davi, homem segundo o meu coração. Deus fala de modo diferente. A gente conta a história, os detalhes geralmente negativos, e Deus fala, achei a Davi, homem segundo o meu coração. Vamos ler um texto de Isaías 41. Eu vou chamar você para ler Isaías 41. Ainda tem vários textos que eu vou abrir, então comece abrindo as Escrituras, porque é a palavra de Deus, na boca de Deus. Isaías 41, 8. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu a Jacó, a quem elegi, de Abraão, o quê? Meu amigo. Abraão é chamado pelo próprio Deus de meu amigo. Você olha a história de Abraão, você vai ver que tem aquela prova muito significativa de fé e confiança, entregando Isaac para ser oferecido. E de repente o que você vê? Você vê um homem também mentindo, um homem também enganando, um homem comum. Mas quando Deus olha para aquele homem, Deus olha, obrigado santo, e Deus olha e diz assim, Abraão, meu amigo. Ou seja, parece que Deus vê coisa boa nas pessoas. Parece que Deus olha com os olhos bons. Davi não presta, Deus chama ele de segundo o meu coração. Abraão, um homem que era politeísta, ele era politeísta quando foi chamado, ele não conhecia Deus, não tinha Bíblia, não frequentava igreja, e ele fala, Abraão, meu amigo. Mas o texto continua em Daniel capítulo 10. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel 10. Daniel 10, verso 11. Você vai encontrar Deus falando com um homem de grande valor. Este homem era castrado, ele não tinha filhos, ele chegou por volta de 17, 18 anos, 16 anos na Babilônia. Ele e os seus amigos foram castrados, se tornaram eunucos, era um homem que não gerou descendência. Esse homem, no verso 11, Deus diz para ele, Daniel, homem muito amado. Tem uma tradução aí que diz homem muito desejado, homem muito amado. Deus olha para esse homem de fato, você olha a vida dele, quando você chega em Ezequiel 14, Deus vai fazer um elogio tão grande a ele, que vai dizer assim, ainda, falando de Sodoma e Gomorra, Jerusalém, Sodoma e Gomorra, fazendo comparação,
Aí Deus fala assim: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem presentes, vivos, eu não salvaria essa terra. Daniel tinha tanta moral com Deus que Deus foi escolher 3 homens e falou: Noé, Daniel e Jó. Eu ainda vou falar de Jó. Ou seja, Daniel era um astro de integridade. Então você pode dizer que Deus olha esse homem, mas o que Deus fala desse homem? Um homem que não peca. Não, eu amo esse homem. Deus olha para esse homem com um olhar positivo, um olhar generoso, um olhar afetivo. Agora, abramos a nossa Bíblia em Jó, capítulo 1, texto também conhecido, no verso de número 8. Jó 1:8. Deus olha para este homem de um modo muito particular. E diz o texto que Satanás veio à presença de Deus, ele não faz mais isso, tá? Satanás não mais vai à presença de Deus nos perturbar o juízo, perturbar o nosso juízo, ou seja, falar para Deus a nosso respeito. Mas nessa época, antes da cruz, lá vai Satanás, chega diante de Deus e Deus se gaba. No verso 7, Deus pergunta a Satanás: o que você está fazendo? Aí ele fala: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Verso 8, o Senhor se gabando e fala: disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, você olhar uma descrição dessa dada pelo próprio Deus, Deus está assim, deve estar assim, cuspindo, está falando cuspindo. Você viu cuspindo, de tão feliz que está. Está batendo no peito de tanta alegria que ele fala daquele homem. Você viu aquele camarada? O cara é bala, se fosse na linguagem de hoje, né? Aquele ali, ninguém... E ele está se alegrando em cima daquele homem. Que coisa linda. Deus lá no céu, Jó não está sabendo de nada. Depois Jó cai num buraco. Jó entra na maior provação que todo mundo fala. Engraçado. Eu nunca vi. Levante a mão, quem conhece? Uma pessoa que colocou o nome do filho Judas. Alguém conhece? Ninguém conhece. Alguém conhece? Judas, ninguém colocou. Todo mundo sabe quem é Judas. E ninguém coloca o nome do filho Judas. Agora a pergunta, eu quero saber se alguém conhece alguém que colocou o nome do filho Jó. Levanta a mão aí. 1, 2, 2 pessoas. Porque Josimar não é Jó, viu? Se você se chamar de Jó é porque quer que ele sofra. É Josimar. Mas tem 2 ou 3 pessoas que nome de Jó, porque esses nomes são clássicos, eles representam o sofrimento. No entanto, não. Para Deus representa integridade. É uma alegria. Mas o último deles aqui, dessa relação de 5 nomes, é Moisés. Números capítulo 12. E aí o texto é um pouquinho maior. Números capítulo 12, verso 1 em diante. A irmã de Moisés, chamada Miriam, diz o texto, verso 1, e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cussita. Cussita é da terra de Cuxi, da Etiópia. Ele tinha casado com uma mulher morena etíope. Com quem casara? Porquanto tinha casado com uma mulher Cussita, ou Cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Diz o texto: era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam: vós 3, saí à tenda da congregação. E eles saíram. Verso 5, então o Senhor desceu na coluna, se pôs à porta, depois chamou Arão e Moisés e Miriam, e ambos saíram. Olha o que Deus vai falar, irmão. Ouvi agora as minhas palavras, verso 6. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Olha, essa aqui já é mais forte. Não toque nesse cara não, que eu quebro a sua cara. Isso na linguagem nossa, né? Eu vou acabar com você. Não, esse aí é assim. Irmãos, eu presenciei, já contei isso aqui, um rapaz que esticou a mão para o pastor. Ele não era canhoto, ele era destro. E ele ficou possesso. Ele, na verdade, até hoje não se sabe se ele era esquizofrênico, tinha epilepsia.
ou ele ficou possesso. Era um motorista de táxi, lá da Igreja da Liberdade, e o pastor Rodrigo foi expulsar o demônio, supostamente era demônio, era muito novo, e ele esticou a mão para o pastor e xingou o pastor todo. Xingou todo. Irmãos, em 15 dias esse homem estava de volta na igreja sem o braço. Eu vi ele na época usava muito camisa manga comprida. Dali mesmo ele foi para o hospital, teve uma gangrena. Você lembra, Fernanda? Aquele camarada só com a camisa. Aí pronto, aquietou. É uma coisa tremenda que Deus viu alguém falando de Moisés e Deus foi lá. Agora imagine que esse Moisés é um assassino. Esse Moisés não entrou na terra. Esse Moisés casou errado. Irmãos, você observa como a nossa visão acerca das pessoas ou acerca das coisas é torta. Tenha certeza de que Deus vê você diferente de como você se vê. Você podia falar para a pessoa do seu lado, Deus lhe vê diferente de como você se vê. Deus lhe vê diferente de como você se vê. E eu queria citar um texto aqui de 2 Samuel 9. Tem um homem na Bíblia chamado Mefibosete, tem uma pregação sobre isso, muito extensa, mas eu não vou falar sobre ela na pregação, os detalhes, são muitas coisas interessantes, mas 2 Samuel 9, a Bíblia conta de um filho de Jonatas, que Davi quis abençoá-lo. Davi, então, eu vou ler o verso 8, tá? Mas a história é a seguinte, ele chama Mefibosete para abençoar a vida de Mefibosete. E Mefibosete vem até o rei Davi, e ele fala, com medo, né? Porque Jonatas tinha morrido. Tinha morrido. Eu já estava pensando, estava comemorando a vitória. Não, esquece, irmão, esquece. Inclusive, eu vou ler, olha onde eu vou ler, ó. 2 Samuel 9. É isso aí, Deus revela para alguns somente. Né? Então, assim, o que eu estava falando, está vendo? A bomba estourou. Davi chama Mefibosete, e Mefibosete com medo, achando que ia matá-lo. Por quê? Porque pertencia a outra linhagem anterior. Só que Mefibosete chega tremendo de medo lá, e Davi chama ele e fala assim, eu vou te abençoar, porque eu tenho um compromisso com teu pai, com quem eu fiz aliança. Olha o que Mefibosete responde no verso 8. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para olhares para um cão morto, tal como eu? Mas eu vou dar uma parada aqui e vou dizer uma coisa para você. Muitos aqui têm a visão de Mefibosete sobre si mesmos. Muitos aqui precisam ser libertos de uma visão que não é a visão de Deus a seu respeito. Deus não te olha como você se olha. Deus não olha você, mesmo você tendo vários motivos para ser um cão morto, para justificar que você não presta. Mesmo assim, eu quero dizer que Deus não olha você com seu olhar. O seu olhar é um engano. O seu olhar de si mesmo é uma mentira. Você mente para você quando você tem a sua opinião de si mesmo. Na verdade, você não sabe quem você é. Você precisa conhecer quem Deus acha que você é. E se você entende o que Deus pensa sobre você, aí você pode entender quem você é. Porque não é uma questão de você estar bem próximo de um diagnóstico. É uma questão de conhecer você com os olhos e com o coração certo. Esta aqui é a questão. Mefibosete, ele olhava para si e dizia, eu sou um cão morto. Você olha para Davi, olha para Abraão, olha para talvez Daniel, Jó, Moisés, e você lembra de Jó que fala, nem te conheço. E ele disse isso mesmo, eu nem conheço o Senhor. E a gente olha esse homem, Deus está falando, que homem é esse, rapaz? Não tem ninguém com ele, aí você lembra de quê? Bem sei que tudo pode, eu te conhecia de ouvir falar. Existe uma contradição entre aquilo que você acha de você e aquilo que Deus sabe sobre você. O que você acha de você é só o que você acha de você. Mas o que Deus sabe de você não é um achismo, é uma certeza. Deus afirma quem você é. E como é que Deus lida com o que você é, não o que você acha?
Existem vários textos que mostram o coração de Deus. Eu não tenho tempo de ler tudo, mas eu vou passear em 3 textos apenas e vou falar aleatoriamente alguns outros sem abri-los, e a gente então encerra em Hebreus capítulo 11. Vamos ler um texto de uma maneira que Deus vê e Deus lida com cada um de nós. Isaías 49, 16. Tem muitos textos, mas eu vou falar agora de modo inspiracional. Eu vou citar esse texto e vou falar um pouquinho sobre como é que Deus olha você e como é que Deus lida comigo e com você. Ele não faz isso porque você é bom, como Jó. Ele não faz isso como você ofereceu seu filho a ele, como Abraão. Ele não faz isso como Davi, que era um homem completamente jogado na adoração. Ele não faz isso aqui, que eu vou citar em Isaías, porque você, cara a cara, fala com ele. Isaías 49, 16, diz assim: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Aqui você vê uma tatuagem autorizada. Se você me perguntar para mim se é bíblica a tatuagem, no Antigo Testamento diz que não. No entanto, não há uma doutrina que diga que é pecado a tatuagem. A gente tem uma recomendação sobre isso. Mas aqui você vê uma tatuagem. Igual aquele candidato que foi para ser entrevistado, o camarada perguntou: o que está escrito na mão? O cara pegou uma cola. Aquilo ele pode apagar. Mas Deus olha assim e tem o teu nome na mão. Nas palmas da minha mão eu te gravei. Por que Deus gravou? Deus está pegando a cola e lembrando. Ele olha. Guida. Está vendo? Guida, que é vantagem? Você senta na frente. Guida. Eu vou responder. Guida. Guida. Sérgio Guida. Outro filho para Sérgio Guida. Peraí. Eu sei. Que Deus também fala, né? Ela vai embora agora, irmãos. Espera aí. Fique na igreja, fique tranquilo. Então Deus está ali com aquilo no coração. Na mão, Deus grava de maneira que é uma figura de linguagem, é lógico. Mas essa figura de linguagem é uma maneira de dizer, não apaga nunca. Eu tenho uma forma de me lembrar de cada pessoa. Eu tenho uma maneira de dizer: todos estão perante mim todo o tempo. Vocês estão gravados no meu coração, na minha mão, estão tatuados. Eu me apropriei de você. Deus tem essas loucuras, né? Vamos abrir em Deuteronômio 32, verso 10. Deuteronômio 32, 10. Aleluia, 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 aleluia. Grande, grande, grande é o nosso Deus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Achou-o, Deuteronômio 32, 10. Achou-o numa terra deserta. Ali na tradução, ele o encontrou numa região árida de ventos uivantes. Isso é o deserto, viu? Ele o protegeu e dele cuidou. Agora, se você puder ler o que está na tela ali, o final do versículo, quando começa a palavra guardou. Por favor, você pode ler 1, 2, 3 já? Menina dos seus olhos. Fernanda, o que é a menina dos olhos? Você pode me dizer o que é a menina dos olhos? A pupila. Qualquer ciscozinho, você já faz isso, já joga um colíriozinho, que você afetou aqui, nós estamos sempre sob proteção do próprio olho que pisca e lubrifica, é protegido de algum modo, protegido, a gente perdeu a visão, né? Como é que diz? Os olhos são as janelas da alma, né? E aquilo que o coração que a pessoa não vê, o coração não sente. Longe dos olhos, longe do coração. Os olhos são essenciais. A Bíblia diz: se teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Imagina você. Pois Deus usa essa figura de linguagem, fala assim: eu protegi você como se protege o olho, com todo cuidado, com todo carinho, com todo zelo que Deus olha. Salmo 17, verso 8. Salmo 17, 8. O salmista, já sabendo que Deus é desse jeitinho, o salmista vai falar, claro que ele é Davi, então ele ora. O Salmo 17, 8 diz assim: protege-me como a menina do teu olho. Olha que coisa linda. Ele sabe que Deus tem um cuidado zeloso pela pessoa. Deus tatua o nome dele no seu nome na mão dele. Ele também cuida de maneira protetiva, como quem está cuidando do olho. Mas eu queria ler contigo Jeremias 31,
verso 3. 31, 3. Jeremias 31, verso 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, portanto, com amor eterno te amei, e por isso com benignidade te atraí. Deus é apaixonado. Essa palavra não é boa. Essa palavra não tem na Bíblia. Paixão é o quarto tipo de definição de amor. Existem 5 definições de amor, na verdade existem 9, mas as 5 mais conhecidas, e uma delas é patos, que é patologia. Então, amor patos é aquele amor que se apropria, amor intenso. A gente, quando fala de paixão, a gente fala de propriedade, de posse. Mas eu usei só na figura coloquial. Deus é apaixonado, Deus ama intensa e passionalmente, porque Jeremias fala isso. Deus tem uma paixão, sim, porque Ele ama e sente por nós algo. Ou seja, Deus é intenso quando ele ama. E a Bíblia diz em Tiago e Efésios, Tiago diz que Deus tem, o Espírito Santo tem ciúmes, ou seja, Ele tem paixão. Ele tem um afeto intenso. Deus tem por nós um envolvimento. Deus tem por cada um de nós. Mas, no entanto, você olha para você e fala, que bom que Deus tem isso, porque eu, só a misericórdia, viu? Só a misericórdia. Eu olho assim, rapaz, não presta não. Eu, se fosse Deus, me destruía. Eu não tenho condição. Não, eu só estou em pé pela misericórdia, porque eu não valho um tostão. E você fica repetindo isso para você muitas e muitas vezes. Mas eu quero que você volte agora para Hebreus 11. E você vai ver uma coisa que Deus vai falar para você. Glória a Jesus. Hebreus 11, verso de número 13. Eu quero que você abra seu coração, porque Deus vai entrar no seu coração e Ele vai arrancar várias coisas do seu coração. Nessa hora que eu estiver falando, em Hebreus 11, verso 13. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Quem eram esses homens? Esses homens do Antigo Testamento que Jesus ainda não tinha aparecido, mas eles tinham certeza que Jesus apareceria um dia. E eles esperavam o Messias, que ainda viria, e o texto está dizendo que eles viam o Messias. Se você tem dúvida do que eu estou dizendo, o verso 1 de Isaías 53 diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, é o verso 2, porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, e olhando nós para Ele. Olhando para Ele? Querido, todo profeta, quando fala, ele não fala o que recebe, ele não fala aquilo que ele ouve. Profeta fala o que ele vê. Profeta fala o que ele vê. Deus mostra. Por que você falou que os 2 advogados vão casar? Porque eu vi. Mas quem ele mostrou? O dono dos 2 advogados? Eu vi. Várias e várias coisas eu vejo. Eu não falo como profecia, eu falo porque eu vi. Não se trata de dizer, Niles tem ou não tem, Niles nem tem, nem Niles não tem. Eu vi, estou falando. Eu nem me dou conta de que aquilo é uma coisa que você não está vendo. Eu simplesmente digo que estou aí, acabou. Deus mostra. E estes homens viram o Messias, mas eles não conheceram o Messias. Eles perseguiram, queriam, creram, buscaram, mas não viram. O texto continua no verso 14, diz assim, por isso, porque os que isto dizem o quê? Dizem que eu estou vendo, eu creio, ele vai vir. Estes que dizem isso mostram que buscam uma pátria. Agora vem a parte fantástica. E se na verdade estes aí se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Antes de eu continuar no verso áureo, eu vou falar de Abraão. Abraão saiu da terra da sua parentela para a terra onde mostrarei. Perfeito. Quando Isaac foi casar,
ele chamou seu servo, o Damasceno Eliezer, e disse assim: vá agora na casa dos meus pais, na minha parentela, e busque uma mulher para ele. Abraão sabia onde era a terra onde ele tinha ido, só que ele não voltou. Ele disse: vá lá e pega uma mulher para ele. Foi lá, pegou a mulher, que era a Rebeca, e trouxe para Isaac, mas não voltou. Abraão não voltou. Moisés atravessou o Mar Vermelho e não voltou para o Egito. Assim, Josué atravessou, foi fiel, ficou firme, tomou posse da terra prometida junto com Caleb e não voltou. Os homens de fé nunca voltam, porque eles estão vendo algo, irmão. As pessoas que Deus mostra, eles sabem de onde saíram, mas não querem voltar. Porque eles estão enxergando algo na sua frente. Mas agora vem a parte mais linda. Verso 16, preste atenção para que Deus cele no seu coração essa palavra. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Preste atenção agora. Você não vai conseguir terminar sua carreira se você não estiver vendo, desejando e buscando uma outra pátria. Porque a memória recorrente da sua velha pátria, ou a memória recorrente de que você não presta, dos seus erros, essa memória recorrente, eu não vale nada. Eu não vou nem tentar, porque eu vou pecar de novo. Rapaz, eu já desisti, esse homem eu não acredito nele. Você se enche, se alimenta de coisas que não são para andar, são coisas para ficar. Não são coisas para buscar, são coisas para carregar. Estes homens viam, criam, abraçavam e queriam uma pátria. Eles andavam para frente. Agora escute, Deus está te chamando para coisas que você nunca viveu. Deus está te chamando para você crer em coisas que nunca creu. Deus está te chamando para você experimentar coisas que você não pode imaginar hoje. Deus está te chamando para territórios que você nem sabe que existem para você. Deus está chamando para você viver realidades que você não saberia descrever se visse, só saberia buscar e andar, mas não descrever. O português não dá conta do que Deus tem para a tua vida. 1 Coríntios 2,9, as coisas que o olho viu, não viu, o ouvido não ouviu, que nem subiu ao pensamento, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus descreve isso no seu espírito, não no seu português, nem no seu vocabulário. Ele imprime em você alguma coisa e lhe chama você, vai buscar esta pátria ou vai voltar para aquela de onde você veio. Se você se recordar de onde você veio, você pode voltar, porque Abraão também se lembrou e mandou buscar a esposa do filho, a sua nora. Mas naquela hora em que ele começa a enxergar para frente, a sua vida anda para frente, anda buscando o que Deus mostra, anda como se fosse uma isca. E a isca, eu vou lhe dizer qual é agora. A isca não é riqueza, a isca não é riqueza. A isca não é prosperidade. A isca não é você ser a pessoa mais famosa. A isca é o que Deus vai te dizer agora no verso 16. Por isso Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus. Irmãos, quando eu olho para a minha vida, eu não tenho dúvida de que eu envergonho Deus. Eu não sei você, quando você soma aquelas coisas que você fez e põe na balança, com as coisas que você fez de bom, você põe na balança e você diz assim: só a misericórdia de Deus. Por isso que eu dependo da misericórdia, ela se renova cada manhã e eu sobrevivo dela. Não, querido, você está enganado. Você não precisa da misericórdia. Exatamente o que você ouviu. A misericórdia é para quem está sob juízo. Então Deus manda o oficial de justiça ficar e manda uma carta.
Manda a polícia ficar aqui e manda um WhatsApp. Rapaz, pague sua dívida. Deixa o oficial de justiça aqui e fala assim: meu querido, eu não já falei para você pagar. E Deus, a misericórdia merece ser preso, merece ser cobrado, merece morrer, mas vamos esperar mais uma semana. Quem sabe ele paga, quem sabe ele se arrepende, quem sabe. Irmãos, Deus é bom, mas Deus vai além da misericórdia, Deus vai para o amor. É quando Ele olha para você e fala assim: você acha que você não presta, que você está em débito comigo? Deixa eu te dizer, eu não me envergonho de você não. Eu não tenho vergonha de dizer: você é minha. Eu não tenho vergonha de você. Por que você está com vergonha do que você fez? Eu nem sei o que você fez. Sou eu mesmo que apago as suas transgressões por amor de mim, diz o Senhor. Como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Como dista o Oriente do Ocidente, assim afasta o Senhor as nossas transgressões. Deus não está querendo simplesmente tirar o seu pecado. Deus quer que você esqueça a terra de onde você veio e ande para frente, irmão. A sua habitação é para frente. A sua morada é naquele lugar onde Deus está dizendo: eu não me envergonho de você. Dá para parar de ficar pensando nisso? Dá para parar de ficar presa a isso? Se alguém tem algo a cobrar de você, sou eu, e eu me esqueço disso. Deus olha para cada um de nós, para que a gente veja como Ele nos olha, e a gente o ame mais, e se olhe como Ele nos olha. Mas para concluir essa noite, eu quero que você leia Isaías 62, verso 4. Isaías 62, 4. Você vai ver na tela em NVI, mas eu vou ler aqui na ACF. Melhores textos. Na ACF é a tradução fiel, corrigida fiel. E vou acrescentar as duas palavras no hebraico. Capítulo 22, verso 4. Deus está falando com o seu povo. Olha ali, ele já colocou até na ACF ali, ó. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada. Mas chamar-te-ão, no hebraico, Efizibá, que significa minha delícia, e Beulá, a desposada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Irmão, quando Deus escreve essa palavra para Israel, Israel está sob juízo de Deus. Israel não é isso, mas Deus fala isso para Israel. Deus olha para aquela pessoa e diz: nunca mais vão chamar você desamparada, divorciada, desquitada, desamparada. É isso que o texto está querendo dizer aqui. Mas chamarão você minha delícia. Você sabe o que é Deus chegar para você e falar: você é minha delícia? Confesso a você que eu falo isso para minha esposa. Para mais ninguém. Mas não é isso não. Vai muito além do eros. Vai muito além do eros. Aqui não se trata de eros. Se trata de eros, storge, filéu. Se trata de pato, se trata de ágape, se trata de expressão intensa, dizer: eu tenho alegria em você. Se você fosse Davi, você diria: mas eu matei Urias. Rapaz, eu gosto de você. Mas em Batseba, ela está até aqui, do lado. Eu te amo. Se você fosse Moisés, até hoje eu carrego a culpa daquele egípcio. Aí Deus fala: que egípcio? Aquele debaixo da terra.
Eu matei bem mais que você debaixo do rio. Eu derrubei tudo aqui, afoguei todo mundo, não estou entendendo. Aí você, piu. Aí Jó fala assim, Deus chega para você. Mas Deus, quem sou eu? Nem te conhecia. Mas eu te conhecia. Eu te conhecia. Mefibosete, você. Eu sou um cão morto. Cão morto, você é meu filho. Eu não sou cão, não. Eu não crio cão, não reproduzo cão. Eu reproduzo segundo o meu coração. Você é meu, eu te fiz. Se você é Daniel, você está lá na corte de Nabucodonosor, fala, Senhor, eu sou um cativo e sou até o eunuco, me caparam aqui agora. E agora, Senhor? Ele fala, meu filho, você é minha joia nesta corte. Tu nem sabe o que eu vou fazer com as tuas orações. Tu nem sabe o que eu vou fazer. E foi por causa da oração de Daniel que acabou o cativeiro, irmão. Jesus quer dizer para você essa noite, tu não sabe de nada, inocente. Tu não sabe de nada. Sou eu que sei quem você é. E eu amo você. Hoje você tem que desistir daquela terra de onde você veio e abraçar a visão que eu te dei para andar para frente. Amém? Queria que a gente fechasse os nossos olhos e a gente vai orar agora. E eu vou orar por você nessa hora, aleluia. Pessoas que achavam que podiam desistir de Deus. Não, você não consegue desistir de Deus. Você tem um problema sério de desistência, sabia disso? Você não fez um acordo com a outra parte não desistiu de você. É porque não dá para você botar um advogado para ir até Deus e dizer, Deus, vamos rasgar o contrato. Não é assim que funciona. Deus atrai você com laços de amor essa noite. E Ele diz assim, a única coisa que eu quero é que você pare de pensar os seus pensamentos e pense os meus pensamentos. Eu é que te amo, eu é que te curo, eu é que te salvo, não é você não. Jesus, nessa hora que eu vou orar, Senhor, eu peço que quando eu pedir para os amados ficarem em pé, Espírito Santo, o Senhor quebre toda a cadeia. Eu quero pedir que o Senhor quebre toda a corrente. Senhor, na mente só o Senhor pode entrar, no coração só o Senhor pode entrar. O Senhor é um Deus possessivo, um Deus ciumento, um Deus forte e intenso. Eu quero que o Senhor também, com essa intensidade, o Senhor puxe e arranque dos corações toda raiz podre, raiz de pensamentos doentios, porque essas pessoas são tuas, e quando eu orar, Senhor, o Senhor vai fazer a obra que é para ti e para elas, não para mim. Quero que você fique de pé agora, nesse momento, por favor. E eu vou orar por você. Eu estava falando com Deus agora, mas agora eu vou orar por você. Antes eu estava orando falando com Deus, agora eu vou falar com Deus por você. E eu quero que, se você hoje, o Senhor arranca você daquela terra pobre, daquela terra de prisão, desta terra de pensamentos, dessa terra de prisões de sentimentos. Você está preso em si. Deus quer libertar você essa noite, em nome de Jesus. É libertação hoje de noite. Hoje é noite de libertação. Talvez você carregue uma culpa específica do seu passado, um aborto. Talvez você carregue uma culpa específica de uma traição. Talvez você carregue uma culpa específica, séria, de um pecado que você nem acredita mais que pode ser liberto. Você não tem que acreditar em pecado nenhum. Você tem que olhar para Jesus, para frente. Ele está na sua frente. Ele é o seu Deus. Eu quero que você venha aqui à frente e eu vou começar a orar.
E quando eu começar a orar, você pode vir à frente andando em nome de Jesus. Senhor, esta noite é tua noite, com algumas pessoas aqui, Jesus. Essa noite é a noite em que nós olhamos para o Senhor e olhamos para frente. Senhor, pessoas que estão aqui esta noite entraram, Senhor, com cargas de pensamentos, correntes de pensamentos, ansiedades repetitivas. Se você quiser vir à frente e quiser ajuda, peça a uma pessoa que ela vem com você, viu? Ansiedades, enfermidades, dificuldades de dormir. Senhor, quantas coisas assolam um povo comprado para sair do Egito. Senhor, tu falaste que não deixaria sequer uma unha no Egito. Eu não sei quantas coisas estão ainda lá, Senhor. E eu sei que o Senhor vai arrancar tudo que é teu da terra maldita, em nome de Jesus. Eu quero declarar, em nome de Jesus, que sejam arrancadas as pessoas que estão presas nos vícios sexuais, sejam arrancadas agora. E eu ordeno que nenhum demônio impeça nada. E eu não autorizo ninguém aqui, nenhum demônio a fazer nada aqui nesse lugar. Eu quero declarar agora que sejam libertas essas pessoas em nome de Jesus. Eu quero declarar a libertação da culpa agora. Oh, em nome de Jesus, há um Deus que esquece. E eu quero, Senhor, que o Senhor ministre uma verdadeira paz do perdão, uma verdadeira amnésia emocional. Uma amnésia emocional que simplesmente a pessoa não reconheça o vazio que vai ficar pela culpa indo embora. Eu declaro agora, em nome de Jesus, esta culpa ir embora agora. Eu declaro isso, que a paz de Deus entra nesse coração agora. Eu declaro também, Pai, aquela pessoa que está presa ao que foi. Eu declaro em nome de Jesus e ministro sobre esta vida aqui agora, que há uma nova vida em Cristo Jesus a ser vivida, buscada, esta nova pátria. Senhor, a pessoa que está presa na matéria, presa no carro, presa na conta corrente, presa nas coisas, presa nos bens, presa, meu Deus, como se estivesse segura nessas coisas e a ansiedade aumentou. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar libertação deste materialismo agora. Eu quero que o Senhor dê visão agora para este teu filho, essa tua filha, visão de uma terra e de uma pátria para frente. Senhor, eu quero pedir também, Senhor, que aquele que não se sente amado, aquela pessoa que, Senhor, tem buscado o amor e tem comprado este amor, e tem, Senhor, cada dia mais sido destruído, eu quero ministrar nesse coração aqui agora a cura do Senhor. Quero pedir que Lucas, que está aqui, Wellington, Fernanda, Cláudio, Rafael, que puderem colocar as mãos nessas pessoas agora, não sei quantas são, não estou olhando, mas que coloquem sobre elas, aleluia, aleluia. O Senhor vai libertar muita gente hoje aqui, libertar muita gente aqui. Olha, essa noite Deus preparou para você, querido. Eu sei que amanhã o Brasil muda, de um jeito ou de outro vai mudar. Tem que mudar hoje a sua vida, porque essa pátria aqui, ela vai se destruir mais dia menos dia. Mas você não, você tem uma pátria celestial. Você tem um chamado acima de qualquer coisa. Coloca a mão aí, vocês, ministros do Senhor, ministra aqui, líderes também. Parece que algumas pessoas que estiveram aqui, ministra mesmo. Coloca a mão na cabeça agora. Pai, em nome de Jesus, liberamos paz, liberamos amor. Senhor, aquele amor que o Senhor demonstrou por Moisés. Pai, eu quero pedir libertação agora daquelas pessoas que têm usado a sua língua como murmuração. Quantos e quantos anos, meu Deus, reclamando, murmurando. Senhor, fazendo o que Miriam fez. Pai, em nome de Jesus, liberta essas pessoas da crítica. Liberta agora, meu Deus, que se concentrem, Senhor, em Ti. Que o seu prazer seja o que o Senhor revela, o que o Senhor deu, seja a terra prometida, seja a pátria celeste. Senhor, que haja gratidão nesses lábios, Senhor, lábios de murmuração. Liberta agora, em nome de Jesus, dessa maledicência contumaz. Senhor, liberta em nome de Jesus. Solta essas mentes em nome de Jesus. Enquanto a igreja está orando em espírito, os pastores estão colocando as mãos e eu vou parando. Aleluia, aleluia. Fique aí onde você está, continue orando, fale em línguas. Aleluia.
Aleluia, aleluia. Enquanto você está de olhos fechados, ela coronou lá baixaravás. Enquanto os ministros estão colocando as mãos, eu quero dizer para você que Deus não se envergonha de você. Se até hoje você tem vergonha da sua história, Deus não se envergonha de você. Deus tem orgulho de lhe chamar pelo que eu chamo. Eu não me envergonho de lhe chamar seu Deus. Se você não tinha orgulho de si mesmo agora, eu quero dizer que Deus tem orgulho de você. Deus poderia escolher uma pessoa melhor que você. Sabe o que ele fez? Escolheu a melhor pessoa, que é você. A melhor pessoa é você. Ele não tem uma prateleira para escolher os melhores e você foi relegado a último, não. Você é a única pessoa da prateleira. Ele escolhe você sempre. Ele sempre escolhe escolhido. Ele ama. Ele quer você. Ele quer você. Ele não tem vergonha da sua história. Ele não se envergonha de nada disso. É uma bobagem você pensar com sua própria cabeça. Você vai ficar doente. Pense com a mente de Deus. Jesus ama você. E por fim, agora, você que veio à frente, só quem veio à frente, por favor, queria que você desse um abraço em si mesmo. É um abraço simples. Eu quero que você dê um abraço em si mesmo. O Senhor ama você. O Senhor se orgulha de você. O Senhor diz: eu não me envergonho de você. Eu preparei para você uma cidade. Se eu tivesse vergonha de você, eu não trazia você para cá. Mas você vai morar aqui, onde eu vou morar. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não tivesse, eu diria que não tinha. E eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei e te levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, você esteja comigo, diz o Senhor para você essa noite. Aleluia, aleluia. É o amor que cura. É o amor que motiva. É o amor que restaura. Pode voltar para o seu lugar agora. Aleluia, 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 aleluia. A igreja fica em pé. Aleluia, aleluia. Nunca mais se envergonhe de sua história. Porque Deus tem orgulho de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Há uma música que diz assim: eu olho para a cruz eu vou. O seu sofrer, participar, a sua obra, consumar. Meu Salvador, na cruz provou o seu amor. Aleluia. A gente tem que terminar com essa música, porque é para ela que a gente olha. É a nossa visão da frente. A cruz não está atrás de nós não, querido. Se a cruz está atrás de você, você nunca vai chegar a morar com Deus. Aleluia. Mas se a cruz está na frente, você anda para lá. Quantos querem andar até lá? Amém. Você vai tomar, durante essa ministração musical, a gente vai olhar para frente. Lembra que aqueles que eu li agora, eles olhavam para frente e nem tinham alcançado, mas eles andavam. E por isso Deus diz: eu me orgulho deles, porque eles não param, eles não voltam, eles andam. Eu quero que nessa hora você, durante o louvor, você tome oferta, dízimo, e a gente vai adorar. E a gente então encerra a nossa celebração.
sofrer, participar da sua obra, vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida a vida, de graça recebi. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Oh, 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 Deus abençoe a todos, dê uma boa semana, seja uma semana abençoada na presença do Senhor.